próxima pandemia não é uma possibilidade. É um plano de controle global que já está em andamento. O tratado pandêmico e as moedas digitais não são para sua saúde ou segurança, mas para construir uma prisão invisível para toda a humanidade. Se prepare para o que vem a seguir. Presta atenção nisso. Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais fechada. É o lockdown. Travada do que a minha, do que a sua. Querido Santa, você sabe que o apelido dele é Santa. Santa? Porque qual é o nome Papai dele? Noel? Como é o nome dele? Klaus. Ah, sim, entendeu? Eu falei Papai Noel, né? Santa Papai Noel. Papai Noel. Santa Claus, Papai Noel. Santa Claus. O que você manda, Santa? Como vai ser a participação do pessoal? Bom, pro pessoal chegando já vai deixando aquele like maroto, que todo mundo gosta, se inscrevendo no canal, que estamos quase chegando na nossa próxima meta. Fala perto do microfone aqui. Opa, aí ó, agora sim. Estamos chegando próximos à nossa marca de 6 milhões de inscritos. Já alcançamos 4 milhões no canal de cortes, agora falta 6 milhões para bater 10 aqui. Aí, ó, e 10 é um número redondo da sorte aí. Qual o número 10 significa o quê? Cara, o 10 eu acho que ele tem aquela ideia da completude, né? Uma etapa, uma sequência de etapas que foram concluídas, né? É um número forte. Que mais? Um número forte. Que mais que o pessoal pode fazer para... Como que eles mandam perguntas aí, Klaus? Pode mandar pelo superchat pra gente as perguntas que estaremos lendo as melhores. Lembrando disso. Você aqui, sabe o que me lembra? Me lembra o Homer no começo, lembra? O Homer era assim, educadinho. Eu ia falar isso. Todo, parece o Homer nos primórdios. Agora ele já coloca o pé em cima da mesa, já conta piada. Já fala sugestão com J. Exatamente. Tá nem aí. Então vamos lembrar desse momento aqui do Santa, onde ele está ainda tímido. Porque tímido. Não mudou 2 meses, ele já tá abrindo a geladeira. Vai dando liberdade. Exato. Então já manda a sua pergunta, porque hoje o episódio promete. Vi alguns tópicos aqui com o Daniel, a gente vai falar de muita coisa, inclusive de lockdown, mas tem muita guerra, tem uns meteoros aparecendo ao redor do mundo aí. Luzes estranhas. Até em Portugal teve. Portugal também? Teve. Vamos mandar uns vídeos aí muito estranhos. E já manda então agora os melhores superchats, a gente lê. É isso? Isso mesmo. Vamos dar um recado também pro pessoal aí. Senhores, o Airbnb, vocês sabem que é o nosso parceiro e tá aqui mais uma vez para lembrarmos de uma informação muito, mas muito valiosa nesse ano de 2026, que é o quê? Temos muitos feriados prolongados para a alegria de muitos, para infelicidade da gente, que a gente trabalha mesmo assim, né? Né, Klaus? A gente tá sempre aqui. E dá uma audiência menor, às vezes, no feriado, né? É ruim, cara. A galera não assiste muito. Vamos. Chega feriado, a gente não faz. Perfeito. Vamos fazer de dentro do Airbnb, então. Exato, ó. Temos muitos feriados prolongados para se libertar da rotina corrida e aproveitar ainda mais a vida. Então, já que o carnaval passou, bora se programar para os feriados de abril. Fica ligado aí, porque o Airbnb será a sua melhor escolha para isso. Já acessa o site ou o aplicativo deles. Se você não tem o app ainda, tá de brincadeira, né? Já falei tanto aqui para vocês, não pisa na bola. Você pode juntar sua família ou amigos, ou até mesmo amigos com a família, que pode dar bem ou pode dar ruim também. Eu já fiz isso. Uma vez deu bom, outra vez deu ruim, juntar amigo com família. Porque às vezes o amigo não é tão amigo. Tem que tomar tinha um cuidado. amigo palmeirense e a família é corintiana. Aí deu ruim porque tinha jogo do Corinthians. Foi a única vez que deu ruim. Mas quando junta família ou amigos, aí é certeza que dá certo. Juntar os dois, cuidado, tá? E tem o feriadão da Páscoa. Eu não sei ainda onde eu vou passar. Vou perguntar aqui pro Daniel, já sabe onde vai passar a Páscoa? Não sei ainda, tô olhando a situação aí da gasolina, né, do diesel. Você tava me perguntando, né? E aí, troca de carro? Porque nós dois temos carro diesel, né? Eu tava querendo pegar mais um pra minha filha, já ia ver se era híbrido e tal, mas tem que pesquisar bem, não, né? Se for comprar um novo, aí eu pego um híbrido. Mas não pega só elétrico. Só elétrico, né? Desvaloriza muito. Caramba. Então, ó, chega o feriadão da Páscoa, já se programa, porque no começo do mês de abril, ou até mesmo o feriado de Tiradentes, que é dia 21, né? Então tem muita coisa pra você se programar. Lembra daquele grupo com os amigos do carnaval, que tava eu e o Lene e o Homer queria entrar, mas ele era casado, não pôde entrar, então?
Bora reativar aí, Lene, esse grupo aí com uma lista de acomodação, vambora? Mas tranquilo dessa vez, porque o carnaval aí, a gente colocou um pessoal estranho lá. Vamos já fazer essa. A gente vai fazer a gente vai colocar um nome depois desse grupo, né? Com as acomodações favoritas. Faz isso que nem a gente faz. Porque aí nesse grupo você vai colocando, salvando, né, do próprio aplicativo e colocando lá, dividindo com a sua galera os melhores, os mais legais. Tem pra tudo quanto é bolso e gasto. Ó, prainha, cachoeira, montanha. Eu vou pra montanha. Cidade histórica, é casa com piscina, churrasqueira, quintalzão, espaço pra todo mundo. Entra aí que você certamente vai encontrar algo ideal para vocês. E lembrando que no Airbnb você pode pagar com Pix ou parcelar em até 6 vezes sem juros no cartão para ficar muito mais acessível para toda a galera. Feriado liberado é só no Airbnb, tá certo? Certíssimo. Quero mandar o recado também para nossa parcerona de longa data, que é Insider. Amanhã estarei lá na premiação entregando prêmios pra galera, pros creators lá. Então, se você ainda não se decidiu, ainda dá tempo. A Semana do Consumidor da Insider continua com desconto de até 50%, é isso mesmo? 50%. Gerente ficou louco. Use o nosso cupom e se divirta, seja feliz. É isso? É isso. Quero agora que o Daniel Lopes, se é que alguém não conhece ainda, porque ele é o dono do canal, eu sou apenas um funcionário dele, se apresente pro povo aqui. Depois eu quero falar de Arca também, que a gente tem o QR Code na tela, já põe aí enquanto ele fala. E a gente vai explicar. Fala galera, tudo bem? Daniel Lopes, jornalista, professor. Tô aqui uma vez por semana, a gente tá aqui, mas eu tô de segunda a sexta lá no meu canal. Tem muita gente que só me acompanha aqui, pô. Adoro quando ele vai aí, leva ele mais vezes. Gente, ele tá todo dia no canal dele. Te vejo sempre lá no Inteligência Limitada. Eu falei no meu canal. Exato. Não sabia. Como é que é teu canal? Eu falei, meu nome, Daniel Lopes, tô lá de segunda a sexta, ao meio-dia, atualizando as notícias e dando dicas aí, inclusive nessa semana. Nessa semana não, hoje. Dei uma dica pra galera relacionado ao diesel, petróleo, porque o pessoal não tem noção que muitos medicamentos dependem do petróleo. E aí eu dei dentro da Arca hoje uma lista dos medicamentos que às vezes as pessoas tomam regularmente, que era bom você fazer um estoquezinho ali de leve em casa, sem preocupação, sem desespero, inclusive porque você vai comprar mais barato, né? Que a tendência é tudo ficar mais caro. Então ali eu já fiz o meu estoquezinho dos remedinhos que eu tomo lá, que eu preciso tomar todo dia, então é uma dica boa que a gente deu lá dentro da Arca hoje, deu uma estratégia também do que fazer para se preparar. Então é um lugar onde a gente tem uma comunidade de pessoas que estão se preparando exatamente para um cenário como esse. E a gente pensa não apenas em como se proteger, mas como ganhar dinheiro também, entendendo as tendências. Então a Arca ali é um espaço privilegiado para a gente interagir. Tem aula na Arca também de segunda a sexta ali. Então fica o convite pra galera, acho que tem link aí, né? E dar um toque também que a gente faz conteúdo, eu e Daniel, aqui pros membros e pra Arca, então sempre tem conteúdo extra sobre o tema que a gente termina aqui. A gente fica mais uns 15 minutinhos aqui falando com vocês que são especiais então, e acompanham tudo da gente. Como eu já disse em outras vezes, a gente vai começar a rodar o Brasil também com um tipo de palestra, bate-papo, entrevista. Ligando os pontos, on the road. On the road, entendeu? Tour. Se o mundo não acabar antes, né? Exato. Se o Trump não invadir aqui o Brasil. Mas se invadir, a gente vai para outro país, né? Também, tem isso também, né? A gente dá um rolê, mas tá difícil ter lugar para ir também, né? Que tá tudo por falar em outro contaminado. lugar, fiquem ligados que a gente vai fazer viagens também aqui no Inteligência. A gente já tá armando uma pro Egito e uma para ver a Aurora Boreal. Então fica ligado que a gente vai fazer essas promoções também para membros e para inscritos. Então agora é a hora de rodar a vinheta. Hoje tá o Lene de diretor. Roda, diretor. Estamos de volta agora com Ligando os Pontos. Para quem é novo aqui, vou explicar como funciona o Liga os Pontos. A gente tem um assunto central e o programa chama Ligando os Pontos, porque a gente vai ligando pontos que não necessariamente parecem estar conectados com esse assunto central. Filmes, livros, boatos, teorias da conspiração e um monte de coisa que no final a gente forma uma figura que você consegue entender o título da live melhor. E hoje a gente vai falar sobre lockdown e outras coisas para entender por que a gente pode estar perto de outro lockdown. Por onde a gente começa, Daniel? Então, Vilela, esse negócio da encrenca lá no Golfo Pérsico arrebenta primeiro com a Ásia. Porque a maioria daquele petróleo que sai dali vai para os países asiáticos. Não vem tanto para cá. 20%, né, de todo o petróleo. 20% do petróleo global, mas a maioria, a China suga tudo, o Japão, né?
Então Índia, claro, principalmente esses países que têm populações gigantes, né, mais de 1 bilhão de pessoas. Então, essa encrenca gerou um impacto mais rápido lá. O pessoal na Ásia já está passando sufoco. E lá a gente já vê medidas como, por exemplo, redução da jornada de trabalho para 4 dias por semana. É claro que tem muita gente que vai achar legal, né? Aí o cara vai falar, pô, que maravilha, né? Em vez de trabalhar os 5 dias, a gente já vai para 4 dias. Agora, no caso da Tailândia, do Vietnã, Paquistão e Bangladesh, eles já estão obrigando os servidores públicos ali, e empresas a fazerem home office. Aí fica um negócio meio estranho, né? Porque agora o cara está obrigado a fazer home office, ou seja, se assemelha o que a gente viveu em 2020 com lockdown, né? Um lockdown forçado. No Vietnã eles estão incentivando as pessoas a não usarem o carro, a não fazerem viagens, só fazerem viagens assim em caso assim muito extremo. Obviamente tudo isso para economizar combustível, né? Em Mianmar, eles já estão fazendo sistema de rodízio igual a gente tem aqui em São Paulo, implementaram lá em Mianmar também, né? Aquele negócio da placa final par, final ímpar. Em Bangladesh, eles já estão fechando escolas e fechando universidades. Aquela mesma encrenca que a gente viu na época da pandemia. As crianças ficando em casa, os pais de saco cheio com as crianças enchendo a paciência lá em casa, né? Então, já está acontecendo em Bangladesh. No Paquistão, eles já fecharam escolas e passaram as aulas tudo para online, tá? Então, além disso, nas Filipinas, eles já estão limitando viagens oficiais, só as viagens essenciais, né? No Vietnã também, eles estão restringindo o uso de carros, né? E alguns lugares, a gente já vê medidas assim mais incisivas, como no Sri Lanka, eles adotaram um racionamento nacional de combustível, né? Existe ali uma limitação de quantas pessoas podem, quanto de gasolina você pode comprar, né? Bangladesh já limitou a quantidade de veículos que podem circular na rua, né? E já tem também na Coreia do Sul, na Tailândia, controle de preço ali. Eles colocaram um teto máximo ali no preço da gasolina e do diesel, mas a gente sabe que esse negócio de controlar preço nunca termina muito bem, né? Porque É artificial, é uma coisa artificial. É artificial. A gente aí já fez aqui o Sarney, né? Seja fiscal do Sarney, lembra? Foi. Poxa, coisa terrível. Porque o que acontece? Eu vou explicar de uma maneira, ver se tá certo. É artificial, você força, o produtor fala, pô, eu não vou ter lucro com isso. Não vou produzir. Eu seguro e aí fica faltando na prateleira, Exato. né? Vamos supor, vamos fazer uma conta assim bem simples, né? Foi com a carne, o que teve problema? Carne, leite e tal, aqueles produtos mais básicos ali do dia a dia, né? Então, assim, o cara gasta 10 para produzir o leite, tem que vender por 5, ele fala, vou pagar para trabalhar, não vou produzir mais. Então, sempre quando você congela preço, em vez de você fazer o preço baixar, você faz o produto sumir da prateleira. E é o que estava prestes a acontecer com o diesel aqui. Por quê? A situação do Brasil ficou uma sinuca, porque o Brasil já estava com uma defasagem de 10 meses sem aumentar o diesel. Então já estava com um gap aí. Aí, de repente, acontece essa guerra lá no Golfo Pérsico e o preço sobe, fica inviável você continuar segurando o preço. Então, eles ficaram numa sinuca. Por quê? Ou aumenta o preço e gera uma greve dos caminhoneiros, que é o que está sendo cotado agora. Estão dizendo que está programado para quinta-feira, amanhã, meio-dia, começar a greve. Pois é. Vamos ver se vai começar ou não, porque o governo está tentando negociar com os sindicatos. Saindo daqui, vamos abastecer, já encheu o tanque. Cara, direto. Eu tô toda hora no posto, o cara, pô, de novo? Eu falei, estratégia, né? Pô, deu R$10, vai, o cara vai na conta-gota já, porque ele deixa até a boca. Conta-gota, porque o nosso carro é diesel, né? Então a gente tá ali no olho do furacão, né? Então não tem muito o que fazer. Então, ou eles aumentavam e arrumavam essa encrenca com os caminhoneiros, ou deixava o preço lá embaixo e o diesel ia sumir. Por quê? Apesar de que a gente produz aqui cerca de 70%, 80% do diesel que a gente consome, por volta de 20%, 30% é importado. Então a Associação Brasileira de Importadores de Combustível estava com um enorme problema. Por quê? O diesel começou a subir muito o preço lá fora, mas aqui eles eram obrigados a vender mais barato, porque o preço estava congelado há 10 meses. Os caras falaram, não vou comprar mais, não vou importar mais. Então, ou a Associação dos Importadores de Diesel falou, ou vocês aumentam o preço e fica viável de importar, ou não vou importar mais. Aí o que acontece? Falta diesel. Hoje a gente já tem no sul do Brasil, no norte, em algumas cidades,
combustível faltando, né? E já limite para quanto você pode abastecer. Tipo assim, cada carro só pode botar R$100 de combustível, né? Então, são medidas que a gente vê que estão sendo tomadas que se assemelham um pouco àquela época do lockdown, né? Ele já está sendo... Na Ásia, eles já estão sendo incentivados ali a não sair de carro, não andar de carro, usar transporte coletivo, né? Sair de bicicleta, né? Lá na Ásia é muito comum os caras irem de bicicleta. Na Tailândia, eles já estão fazendo economias nos prédios, para você ter ideia. Na Tailândia, eles estão incentivando os funcionários públicos a não usarem o elevador. O cara tem que subir o prédio de escada, né? Ligar o ar-condicionado. Só pode colocar no extremo 27 graus. 27. 27? 27, não pode ser 26, 25. Já que a gente pode, tá em quanto aí? Desce no mínimo que eu quero aproveitar o máximo enquanto... Tá em quanto aí? 17. Dá pra ser 16? Vamos descobrir agora. Vamos aí, gastar esse negócio aí. Imagina, 27, aqui energia cara. solar, né? Ó, 25 dá pra dormir, 27 é complicado. 27 é praticamente 27 é quente complicado. já, né? Só eu não sei exatamente qual é a temperatura padrão na Tailândia, né? Só se lá for 60 graus, aí 27 tá fresquinho. Nossa, tá fresquinho. Porque aqui... geralmente se você coloca em 27, ele não resfria, né? Vai esquentar, né? Ele vai... É complicado. É verdade, aqui porque o meu é de esquentar e de esfriar. Cara, se você botar 27, ele esquenta. Ele maluquice. Esquentar, verdade. É maluquice isso. Então, assim, a Índia, ela tá direcionando, por exemplo, gás natural só para as famílias. Ou seja, hotéis e restaurantes não estão podendo usar. Né? Eles estão restringindo o acesso de gás natural a hotéis e restaurantes, e vários países até cortaram combustíveis ali para carros oficiais do governo pela metade. Então, essa ideia de você ter quase que um fechamento obrigatório de bares e restaurantes e hotéis é algo muito semelhante que a gente viu no lockdown também. Porque a gente sabe que o setor de bares, restaurantes e turismo ficou muito comprometido lá na época do lockdown, né? Então, se na época do Biden já se levantava a ideia de um lockdown climático, agora a gente está vendo um lockdown energético, né? Já acontecendo na Ásia, e a gente começa a ver conversas assim aqui também, das pessoas falando assim, se eu for sair de casa, usa transporte público, evite usar o seu próprio carro. Se você for usar o carro, monte um sistema de carona para evitar essa questão do combustível. Daqui a pouco só falta os caras falarem assim, a gente vai recomendar home office. Recomendar uma coisa, agora obrigar home office, aí a gente já está indo para um cenário meio que de lockdown. E isso, Vilela, evoluindo assim nas notícias mais recentes, é um negócio que pode piorar muito rápido. Isso você está falando de notícias. Notícia. Depois a gente vai falar de gente que já previu e vem falando isso há um tempo já. E é lógico, claro, com certeza. Isso aqui não é tanto novidade para quem acompanha. Pois a gente já vem falando isso em outras lives. Exato, já estamos falando há muito tempo. Eu não fico me vangloriando, avisei e tal. Mas quem assistiu sabe. Exatamente. Tá registrado e tal, tá nos meus livros também. E depois você me corrija, mas tem 2 anos que batem, né? Ou 27 ou 30. Depois você me fala por que tem essas duas datas. Tá tudo alinhado aí. Tá. Então, Vilela, aconteceu um negócio muito preocupante hoje, que pode acelerar... Hoje, quarta-feira. Nessa quarta-feira aqui, hoje é dia... Que dia que é hoje? 18. Nessa quarta-feira, dia 18, o negócio acelerou de uma maneira terrível. Por quê? Os Estados Unidos simplesmente destruíram a maior usina de gás natural do planeta Terra, que fica no Irã. E os iranianos ficaram simplesmente irados. E eles avisaram, eles mandaram um aviso. Quem está na Arábia Saudita, no Catar e no Emirados Árabes, se vocês estiverem em fábricas de gás e de petróleo, saiam, porque nós vamos destruir as suas fábricas de gás e de petróleo. Caramba. E eles fizeram exatamente isso. Uma das maiores fábricas de gás natural do Catar foi destruída agora no início aqui da nossa noite. Para eles lá, né? Daqui a pouco já está amanhecendo. Então, o que acontece? Aquilo que já era um problema do Estreito de Hormuz fechado, agora eles estão destruindo as usinas. E é claro que esse problema que a gente está vendo, graças a Deus, ainda mais restrito à Ásia, daqui a pouco isso pode começar a ter um impacto maior aqui, porque isso é um sinal claro que a briga está subindo de nível, né? Então, esse campo lá no Irã chama South Pars, e ele é simplesmente o maior campo de gás natural do planeta. Foi destruído. Você acha foto? Para vocês terem ideia.
Então, assim, o que pode acontecer agora, né? A gente, obviamente, vai ver menos petróleo e gás no mercado, né? A gente vai ver o preço da gasolina, do diesel e da energia subindo muito mais rápido, né? A gente vê ali inflação global, porque sem combustível tudo fica mais caro. Combustível mais caro, tudo fica mais caro, porque tudo é transportado. Aí você tem ali já, segundo estudos da BBC, chance de 80% de recessão global, então já é praticamente uma certeza. E um efeito dominó, né? A Ásia e a Europa, que compram muito gás do Catar, né, e petróleo ali do Golfo, já estão em pânico ali falando de racionamento, né? Pô. Eu acompanho muito notícias de Portugal e Espanha, né? Me disseram que o gás já está sendo racionado lá. Já, com certeza. Cara, é isso? Essa fotona aí? De South Pars? Certeza? Cara, a imagem... South Pars de onde? South Pars, Irã. Irã, né? South Pars, Irã. Eu acho que é mais não era no mar, não. Era um campo... Então, eu também não imaginei no mar, era um campo... Só dá uma conferida depois. Em terra. Mas assim... Tá bonito do mesmo, ficou bonito. Ficou bonito. A imagem tá linda. Falta só a gente confirmar aí. Meu pai uma vez tirou uma foto do cachorro do meu irmão, que ele sai pra passear, né? Tirou uma foto do cachorro fazendo necessidade, né? Aí mandou pra família e tal. A gente, pô, que foto é essa? Ele, não, mas o fundo ficou bonito pra caramba. Não, ficou... Não dá pra entender. Mas o fundo... Então, assim, cara, a gente fica muito preocupado com os países pobres, países emergentes, porque muitos desses países pobres espalhados aí pelo mundo, eles importam não apenas combustível, mas eles importam comida também. Então, tudo fica mais caro. Então, a corda, como dizem, sempre estoura no lado mais fraco, né? É esse aí? Deve ser esse aí, do South Pars. Valeu, hein, Lene? Os caras explodiram. Uma foto bonita que não tinha nada a ver, hein? Eu falo, não foi sei se é... Foi o Lene que com certeza. Sido o Cláudio. Não, não foi você, Lene? Em minha defesa, se me permite me defender. Tá, aqui, vamos lá. Eu achando que era o Lene. Tava escrito pelo ali? que diz da notícia, é uma parte da usina. Do complexo. Legal, faz legal. parte do Então complexo. tá meio errado, né? Acertou uma É penínsulazinha. o meio certo na prova. Isso, é o meio Mas certo. aí é uma foto mais acertada, boa. Meio certo. Tá. Mas destruíram tudo, né? Então, assim, a gente tá vendo agora uma guerra de destruição total. Porque você não tá atingindo alvos militares, você tá atingindo produção de energia. Um faz, o outro retalha. Cara, foi muito preocupante. Isso aqui começa um cenário extremamente preocupante, né? Aí a gente pensa em gás de cozinha, que era um negócio que já não era barato, muito mais caro, né? Aqui no Brasil é muito pior, porque a gente tem ali 60%, 70% do transporte é caminhão, né? Então, tudo mais caro, inflação ali. E para piorar esse cenário, o que pode fazer esse caos que a gente vê mais forte na Ásia vir para cá, a greve dos caminhoneiros. Se a gente tiver a greve dos caminhoneiros, nós já tivemos uma experiência com isso em 2018. Verdade. Não sei se vocês se lembram, né? 2018 foram 11 dias de greve dos caminhoneiros. É um caos, né? Pô, tinha uma viagem para dar uma palestra, um negócio que já estava combinado há mais de um ano, cancelou, né? Não tinha como. Porque não é só não rolou. Falta no abastecimento ou preço mais caro. Bagunça toda a distribuição, né, da parada. Não, e às vezes eles fecham a estrada, então, você não consegue chegar ao aeroporto. Aí, comida... O aeroporto de Congonha fechou, não tava tendo voo. Falei, cara... E tava arriscado eu chegar lá e não tem ninguém também na palestra, né? Pois é. E aí, então, assim, algumas estimativas, se a gente compara o que aconteceu em 2018 com o que está acontecendo agora, o que a gente poderia ter? Hoje o mundo está num cenário muito pior, porque a gente já tem essa crise do petróleo antes dessa greve. Então, prateleira de supermercado, assim, a parte de comida fresca pode sumir de repente, né? A galera tem que ficar de olho. Postos de combustível já não é um caso de... apenas fila e preço alto. É cenário de escassez. Ficar sem combustível, né? Fábrica pode parar por falta de matéria-prima e de peça, né? E aí a coisa que é mais preocupante, hospitais e farmácias ficar sem oxigênio, sem remédio, né? E a gente sabe que na greve dos caminhoneiros de 2018 foi um prejuízo de 15 bilhões de reais, né? Agora com o petróleo já caro do jeito que está, prejuízo muito maior. E aí... Um setor que é muito penalizado com essa encrenca toda é o setor da agricultura, né? Porque fertilizante vem muito do Oriente Médio, com o Estreito de Hormuz lá bloqueado fica escasso, né? Já vinha da Ucrânia, aí teve a guerra. Sim. Agora vem do Oriente Médio também outra guerra. Aí é tipo uma tempestade perfeita, né? A gente pode ter um cenário de nossa moeda, o real se desvalorizando, o dólar subindo, e aí, é claro,
tudo que é dolarizado fica mais caro também, né? A gente Eu nem vi o dólar subiu esses dias aí, porque tinha subido e tinha baixado. Vou até dar uma quanto é que olhada. tá hoje aí? Que Depois hoje eu vê não quanto vi, tá não. o dólar, eu também não vi. Então, assim, é um cenário que vai preocupando. Agora, eu vi uma entrevista ontem, daquele Diary of a CEO, já viu? Sim, acompanho Legal pra direto, caramba, né? Muito bom aquele. Cara, eles muito boas. entrevistaram um cara, um coroa, que é especialista em Oriente Médio. Não foi aquele cara que deu 3 cenários possíveis? Esse aí. Pô, esse cara. maravilhoso. Muito maneiro, né? Cara, muito maneiro. O cara é o coroa, mas ele tem uma didática muito boa, É, né? E lá, como eles safo. não fazem ao vivo que nem a gente, eles editam, né? Colocam... Fica bonitão, bota umas então. imagens, entra umas vinhetinhas, né? Exato. Então, assim, cara, foi exatamente aquilo ali. Mas eu pensei em um negócio que ele falou que me preocupou pra caramba. Mas deixa eu só falar o currículo do cara. Lembra quem é o cara pra ele colocar? Eu lembro, Robert Pape. Vê se, Robert ou Pape. pega no YouTube mesmo esse vídeo e coloca a capinha. É só a pro capinha. pessoal. É o terceiro vídeo ali na sequência. Diary of a CEO. CEO. É uma sigla, né? É DOC. DOC. Diary of a CEO, E é o Robert Pape, ou Pape, né? É. Esse cara, ele é professor da Universidade de Chicago há muitos anos, 25 anos, né? Ele é um dos caras que, por exemplo, ele dá aula de estratégia militar para a Força Aérea. Ele faz... Ele atua como conselheiro dos presidentes há mais de 20 anos, independente se os presidentes são democratas ou republicanos. E ele já escreveu livros muito importantes ali, como Dying to Win, Bombing to Win, né? E ele é considerado ali uma das vozes mais respeitadas nesse assunto de guerra, escalada de conflito. Então o cara é um dos maiores especialistas do mundo nesse universo. E ele disse que a guerra, como o Vilela falou, ele interpreta como 3 estágios. 3 estágios, é isso. 3 estágios, né? O primeiro estágio é o que eles começaram fazendo. Bombardeio de precisão. Você vem com uma aeronave... pesado. Vem com a aeronave, joga o míssil e vai embora. Você enfraquece a defesa aérea, Isso. Os lugares onde fabricam armamentos, você tenta enfraquecer para... As usinas ali de enriquecimento de urânio, Exato. A ideia é destruir essas usinas. Para ir para a segunda etapa. Então, só que o que aconteceu? Ele diz que o Trump falou, nós acabamos com o urânio que existe lá. Olha lá o Robert Pape ali. Olha lá. Muito bom esse programa, depois vejam. Ele tem legenda, hein, ele vem com as cartelazinhas, né? estágio 1, estágio 2. Vamos começar, coroa, Daniel, né? vamos começar atrás desse pessoal Vamos. e fazer umas entrevistas em Dá pra inglês. fazer tranquilo. Não é? Com aquele certeza. chinês também que tá Sim, acertando muita professor coisa. Jiang, É. Já dá pra dar umas cutucadas nele Pois também, é. que a galera conversa, mas não cutuca, né? Eu dou uma Exato, tem que perguntar, cutucar na boa também, porque rolou uma tentativa de cancelamento contra ele. Por quê? No, Achando que ele tá sendo pago por É, alguém? que ele é muito alarmista, que ele tá. Porque ele começou a falar muito contra Israel, contra os Estados Unidos, a galera já desceu o entendi. porrete, né? Entendi. Então, mas eu falei que ia dar uma cutucada, mas sem essas palhaçadas de cancelamento, isso é ridículo. Fazer umas perguntas interessantes, né? Então, assim, o primeiro estágio é esse. Só que ele diz que o primeiro estágio, nesse caso, ele teve um sucesso tático, mas uma falha estratégica. Por que teve uma falha estratégica? E aí ele entra numa explicação muito interessante da motivação real do Trump de fazer esses ataques. Exato. É acabar com o urânio enriquecido que eles têm lá. O pessoal tava falando que o erro de comunicação do Trump foi exatamente isso, porque se fizeram uma pergunta, os americanos eram a favor da guerra? A maioria não. Uhum. Você é a favor do Irã ter uma bomba nuclear? A maioria não. Ou seja, como ele vendeu essa guerra, vendeu errado. Sim. Não é isso? Vendeu errado e cada hora ele fala uma coisa, né? Primeiro ele falou que tinha destruído a reserva de urânio, agora ele falou que tem que destruir a reserva. Você não já tinha destruído? Primeiro ele falou que precisava de ajuda dos europeus. Eu falei, não preciso da ajuda de vocês pra defender Parece criança, né? Não tipo quero assim, mais. É tipo assim, posso provar o seu hambúrguer? Não. Também não queria. Nem queria, né? viu? Parece coisa de Meu criança. pai, assim, meu pai tem 2, né? Meu pai não precisa, né? Isso é uma parada É meio muito infantil, engraçado, né? é muito infantil. Parada cara. meio infantil. Mas o que acontece ali? O professor até mostrou as imagens no programa. Antes deles atacarem, os caras pegaram os caminhões, estacionaram do lado das usinas e tiraram o urânio, pô. Pô, claro, é óbvio. Então, assim, eles não destruíram o urânio. Mas na época, quando teve esse ataque 6 meses atrás... Lá a Guerra dos 12 Dias? Dos 12 dias, ele falou, acabamos com o urânio. Ou seja, ele mentiu, pô. E agora tá falando, não, a gente precisa achar urânio. E aí eles bombardearam nesse primeiro estágio, dia 28 de fevereiro.
Tem a declaração do Lula aí sobre a venda de urânio enriquecido para fins pacíficos, a princípio para o Irã, que o pessoal está desconfiando de Isso aí que pode dar problema, né? pode dar um problema pra gente. Vai aí. que o Trump cisma com isso aí. Como é que fica? Exatamente. Que ele já tá com papo de negócio de... Célula de espionagem? Não, classificar o comércio PCC como terrorista. Não, mas também que na Bahia teria uma... Que tem uma base da China. Uma base da China que o governo brasileiro Cara, o Trump negou. Tá dando muita dica de que ele vai arrumar encrenca. Que ele quer arrumar encrenca. E tinha uma reunião aqui de um cara que cancelaram o visto dele aqui, que ia ter uma reunião. Sim, ele quis conversar com o Bolsonaro, aí primeiro eles aceitaram. Era com um ministro do... Não, mas ele ia encontrar com o Bolsonaro também? também. Então foi isso. Ia encontrar com o Bolsonaro. Aí os caras cancelaram o visto dele porque, até onde eu lembro, o argumento do Lula foi o seguinte, o Padilha tá proibido de entrar nos Estados Unidos. Então também não vou aceitar teu cara de entrar aqui. Se você liberar o Padilha, eu libero o cara. E não liberou, então também não libero. Entendi, ele deu tipo aquela da reciprocidade, né? Então o argumento foi esse. Só que você fazer isso com o Trump no atual estado psicológico ou psiquiátrico que ele tá é meio complicado, né? Você pode até estar no seu direito, mas o cara tá doidaço. Truco. Tá jogando. Meter um 3, o cara pode falar 6. Aí ele dá um re-raise ali e fica difícil. Então, estágio 1 é bombardeio de precisão com a aeronave. Só que não deu certo. Por quê? Você arrumou uma encrenca com os iranianos e você não resolveu o problema. Então, teve que passar para o estágio 2. Qual que é o estágio 2? Né? Esse primeiro estágio foi a Guerra dos 12 Dias, quando eles fizeram o bombardeio. Certo. Não resolveu. Tiveram que mudar a estratégia, subir para o estágio 2, que é mudança de regime. Cortaram a cabeça. Como é que é? Estratégia de decapitação, que eles chamam, né? Só que aí, cara, aconteceu um negócio que esse professor explicou, que é engraçado, assim. É triste, mas é engraçado. Por quê? Porque o Trump, ele não queria mais o Ayatollah Khamenei como líder. Certo. Já tava velhinho, né? Uns 80 e tantos já tava, já coroou e podia ter fugido que ficou ali pra morrer mesmo. Pra ficar de Marte. Virar Marte. Virar herói de guerra. Beleza. Parabéns pra ele pela coragem. Mas, nesse ataque que matou o Khamenei, ele matou os outros 22 assessores que estavam na base do governo. Tá. Entre os quais tinha os caras que ele queria botar no governo. Que tava na fila. Tava na fila. Os caras falaram, e agora, Trump, quem é que vai botar ele? Não, aconteceu um problema aqui que a gente acabou eliminando sem querer os caras que eu queria botar. Ah, mano. É o efeito colateral. Entendeu? Aí entra quem? Entra o filho do Khamenei. Porque o Ayatollah Khamenei, ele tinha emitido 2 leis religiosas, porque o Ayatollah do Irã, ele é o chefe da religião xiita, que é minoria dentro do universo islâmico, que é de maioria sunita. O Ayatollah, ele emitiu 2 fátuas, que é um decreto religioso, tipo um edito do Papa, né? Mas ali islâmico, que era contra o Irã ter arma nuclear. Ele falou, não é para ter arma nuclear. Ou seja, esse cara era até meio contra ter arma nuclear. O filho não. O filho é o cara que era chefe da guarda revolucionária iraniana, que era o cara que mandava fuzilar todo mundo que tá fazendo protesto na rua. Você trocou o capeta pelo demônio. Entendeu? Você trocou... Sei lá, um diabo menor por trocou, como é que é? No capeta mirim e no capeta mor. Entendeu? Porque o cara... Mas é esse que falam que tá ferido? Então, esse cara... Tem gente que é... Os caras assim mais enviesados, né? Que são pró-Irã, fala... O cara é muito inteligente. Como mataram o pai dele, ele não tá dando sopa aparecendo na rua pra cair um míssil na cabeça. Outros já estão dizendo que não é isso. Estão dizendo que no ataque que matou o pai, mas essa equipe toda, ele ficou com o rosto deformado e a perna toda destruída. Então é por isso que ele não tá aparecendo. E aí numa apresentação lá, os caras fizeram aquele boneco de papelão que... Sim. Que o Trump até zoou, né? O boneco de papelão e só a cabeça dele, né? Sim. E aí tá rolando aí agora uma lenda urbana. E aí, com licença, tá, pessoal? Agora é lenda urbana. É engraçado quando eu falo, agora eu vou falar lenda urbana. Aí eu falo, cara, isso aí é lenda urbana? Eu falei, pô, mas eu não acabei de falar. Eu não sei se você viu essa história aí que tá rolando na internet, Vilela. O Netanyahu tá meio sumido também, né? Ele tá sumidão. Cara, aí começaram a aparecer uns vídeos que a galera falou, pô, inteligência artificial. A aliança some do dedo. A aliança some, o rosto do cara. A gente mostrou ontem no jornal. O rosto mostrou. deformar. Tem ele dando a mão pra um cara. Você viu?
O rosto do cara... Vê se você acha esses vídeos muito depois. estranho. Que a gente Aí a mostrou. galera tá achando que da mesma forma que eliminaram o Ayatollah, sem querer querendo, eliminaram o Netanyahu. Exato. Tá rolando esse boato. Porque eu acho que 7 compromissos oficiais ele não apareceu Não também. apareceu. E aí quando mostra vídeo ali na cafeteria, também os caras acham estranho, parece que é vídeo antigo, vídeo de IA. O visual dele, o rosto tá diferente, né? Então, cara, aí mais um problema dessa diluição da fronteira entre ficção e realidade com a inteligência artificial. Pois Aí é. arrebentou tudo, né? E aí os caras botam algo que é claramente inteligência artificial, dá motivo a essas conversas. Olha lá, ele tá com o rosto mais fino, né? Tá meio estranho, né? Uma fisionomia estranha. Depois você vê se acha esse vídeo da aliança sumindo, É. pede pra Fabi ou pra André, eles têm, porque ontem a gente mostrou. Ou então ele tomou umas canetadazinhas também, Pode ser né? também que, um deu, jaro da vida. deu né? um pumpzinho ali, né? Ele tá com a carinha meio Tá, murcha, né? É. Tá meio murchinho. Então, aí os caras passam pro estágio 2, que é mudança de regime. Só que o que acontece? Eles destruíram a liderança, mas o regime não caiu. Os caras estão... O regime tá acontecendo ainda, ou seja, não resolveu novamente, tá? E isso aí já virou um caos, porque agora com essa estratégia de mudança de regime, a retaliação deles, eles atacaram o hotel em Dubai, atacaram a usina de dessalinização no Catar. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão instaurando caos, né, ali no mundo. Fazendo assim, ó, me atacaram, eu vou destruir a economia, vou destruir o petrodólar, vou destruir o comércio de gás natural, vou destruir a indústria, né? Então, o que acontece? Estágio 1 não resolveu o problema de acabar com o urânio. Estágio 2, que era para derrubar o governo, mudar o regime, não mudou. Inclusive porque o Trump matou também os caras que eles queriam botar no lugar. A gente não pode esquecer que no caso da Venezuela, o Trump capturou o Maduro e deixou a vice no lugar. E ele literalmente deixou a vice. A Delcy Rodrigues já falou isso. Nós conversamos com o Trump e ele concordou de eu ficar no poder e abrir o país para os investidores estrangeiros. E é o que ela está fazendo. Ela já liberou preso político, ela já liberou investimento estrangeiro na Venezuela. Esse é um dos vídeos, né? É o vídeo que o Aliança some. Que dá um... Ó a mão dele lá. Quer ver? Ó lá. Aí. Ó lá. Sem anel. Ou então ele se divorciou nesse meio tempo. Foi a gente muito não rápido sabe, o divórcio, né? E volta o anel. Ele voltou rápido. Ele brigou com a mulher e voltou ali em segundos, fração de fração de segundos. segundos. Deve ter sido isso, então, né? É. Vamos dar uma dica pra galera que quer fazer imagem de inteligência artificial. Usa uma imagem do cara que ele tá sem aliança. Deixa ele sem aliança. Pois é. Que é esse E negócio com de bota 5 dedos, né? Pra dar uma força. Então, assim, começa a aparecer vídeo assim, a credibilidade cai. Daqui a pouco aparece mais vídeo e a galera não confia mais. Então, Vilela, o que tá acontecendo? Eles estão indo pro estágio 3, cara. Que é? E o estágio 3 é boots on the ground. Aí ferrou, meu irmão. Aí tem baixos. Aí complica. Aí é caixão voltando pros Estados Unidos. Então, assim, até agora não acharam o material nuclear que tá sumido. Os Estados Unidos então agora tá rolando aí um boato de que eles estão querendo mandar a 82ª Divisão Aerotransportadora. Que essa aqui é aquela galera, tropa de elite cascudaça, que entra num país inimigo de paraquedas e domina tudo. É aquele pessoal Rambo mesmo. Loucura, tá? Então, o que acontece? Daniel, existem evidências de que eles estão querendo fazer isso? Cara, existem várias evidências. Esse pelotão, o Airborne Division, né? Essa 82 Airborne Division, que aconteceu com eles? Eles tinham vários exercícios agendados para essa semana, os exercícios foram todos cancelados. Tipo assim, os caras foram convocados, sumiram. A galera já tá achando que Então, já tá mandando por Oriente Médio, já vai mandar a galera. O que a gente sabe, Donald Trump, ele... Deixando de prontidão. Já tá toda a galera falou, acabou o exercício, agora é a Vera. Trump já falou abertamente que ele não descarta enviar soldados para lá. Em entrevistas ele falou que isso possivelmente pode acontecer, né, que não tá fora da mesa. Agora, uma coisa que é confirmada, mais de 5.000 fuzileiros navais estão sendo enviados por Oriente Médio. 5.000 fuzileiros navais. Não é 200 mil, nem 1 milhão, mas é uma galera, porque a gente não está falando de qualquer soldado, a gente está falando da tropa de elite da Marinha, né? Então, o governo americano já mandou essa galera lá por Oriente Médio, que estão indo junto com navios ali, que são aqueles famosos navios de assalto anfíbio. O que é o navio de assalto anfíbio? É aquele navio que consegue desembarcar a tropa diretamente na praia.
A gente vê isso muito no Resgate do Soldado Ryan, né? Aquela reconstrução da chegada ali no dia D na Normandia, né? Que foi bem realista, pelo que você vê. E mais umas 2, 3 praias, né? Eles Sim. escolheram algumas praias. Algumas praias. Eles fizeram aquela operação para enganar os alemães. Os alemães acharam que eles iam invadir pela Noruega. Eles chegaram pela Normandia, né? Que foi a Operação Bodyguard, né? E a Operação Fortitude. Então, esse tipo de embarcação eles estão levando lá pro Irã. Que é aquela que o cara encosta na praia, abre uma tampa, sai uma multidão de fuzileiro naval dali de dentro. Pronto para combate. Isso é cenário de invasão. É mesmo? É para invadir países. Ou é para invadir ou é para dar um recado que, ó, podemos invadir. Exato. Né? Pode ser só mandando um recado. Pode ser para pressionar, né? E então, uma outra coisa estranha foi que a galera, não sei se a galera tem essa dimensão, mas existe um comitê de inteligência no Senado. O Comitê de Inteligência no Senado, eles têm acesso aos documentos mais sensíveis, mais secretos que o Senado pode ter acesso. É claro que tem coisa que nem o Comitê de Inteligência do Senado consegue ter acesso. Mas o que aconteceu? Aconteceram reuniões secretas, essas reuniões são sempre sigilosas do Comitê de Inteligência do Senado. O Comitê de Inteligência do Senado, ele supervisiona as atividades dos serviços de inteligência, ou seja, eles ficam monitorando a CIA, eles ficam monitorando a NSA, a DIA, a inteligência do Exército, a inteligência da Marinha, da Aeronáutica e por aí vai, então eles têm acesso a muita informação privilegiada. Então, aconteceu nessa semana uma dessas reuniões fechadas do Senado americano, e um dos senadores saiu e ele falou na entrevista, parece que nós estamos, ele estava meio preocupado, alarmado, parece que nós estamos no caminho de mandar tropas americanas para o Irã. O cara mandou essa, né? Então, assim, existe essa preocupação. Só que, qual é o grande problema que entra nessa jogada, né? Esse professor, Robert Papp, ele disse o seguinte: o estágio 3, ele traz um outro tipo de perigo para os Estados Unidos e para o Ocidente. Por quê? Geralmente, quando você tem uma invasão por terra num país, isso gera uma indignação tão grande no país por ter a sua soberania atropelada, que ele acha que é nesse momento que a gente tem uma chance de ter um novo 11 de setembro. Então aí que o negócio piora completamente. Por quê? Se nós chegarmos ao ponto de ter uma invasão por terra no Irã, e essa invasão por terra motivar os iranianos a fazerem ataques contra os Estados Unidos, isso vai pegar a economia global que já está altamente fragilizada e destruir de uma forma que o negócio aí fica russo. Fica literalmente grotesco. Mas para piorar a situação, então a gente passou aqui agora pelo estágio 1, 2 e o 3, e agora a gente está pensando no estágio 3 levando a um atentado terrorista nos Estados Unidos, um novo. E aí acontece um negócio para piorar ainda mais. Nessa terça-feira agora, dia 17, o chefe máximo de contra-terrorismo do governo americano pediu demissão. Isso é muito preocupante, porque a galera pensa assim, o cara que é o responsável para conter atentado terrorista dos Estados Unidos e pediu demissão, é porque ele tá sentindo que vai rolar e não quer que fique na conta dele. Mas ele deu justificativa, não deu? Ele deu várias justificativas e a galera tá bem chateada com ele, porque ele desceu o porrete no governo. E ele falou que foi enganado, né? Ele falou que foi enganado, ele falou que ele acha que o Irã não era uma ameaça aos Estados Unidos, não precisava ter feito isso, então... E que... Israel que fez pressão, não Sim, é isso que ele falou? Se botou na conta também. Falou que o governo americano deu uma regada ali, né? Então, assim, ficou complicado. Agora, não é qualquer Zé Mané, a gente tá falando do Joe Kent, que é o nome dele. Acho que é parente do Clark Kent, né? Pô, já pensou? E ele era diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, que é um órgão muito importante ali, porque o Centro Nacional de Contra-Terrorismo, ele ajuda o presidente americano a entender e ajuda o presidente americano a combater ameaças de terrorismo, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então, ele é um militar veterano, cara altamente condecorado, ex-integrante das Forças Especiais, né, era um boina verde, e ele sempre foi um grande apoiador do presidente Donald Trump. Né? Ele não é aquele cara funcionário de carreira que era democrata anti-Trump, que o Trump teve que aturar porque ele já estava lá. Não, ele é um cara pró-Trump, né? Por isso a demissão dele acabou chamando muita atenção, né? Porque é o primeiro alto funcionário ali do governo Trump a sair publicamente
e falando tanto, né, discordando de algo tão sério. Ele falou que ele não consegue apoiar em sã consciência essa guerra no Irã. Segundo ele, o Irã, como eu disse, não representava uma ameaça. Ele acusa os Estados Unidos de entrar nessa guerra, como você falou, por pressão de Israel. E ele disse que ele não quer mandar a próxima geração de americanos ali para morrer numa guerra que, na opinião dele, não vai trazer nenhum benefício para os Estados Unidos, né? Então ele acha que a guerra foi uma escolha errada, que foi baseada em informações exageradas ou informações erradas, e ele preferiu sair do cargo, né? Então, muitas pessoas interpretaram essa saída não apenas porque ele não estava concordando com a guerra, mas que ele estava sentindo que a retaliação seria pesadíssima, e ele, na condição de chefe de contra-terrorismo, ia ficar no colo dele se tiver um atentado. Ia falar, pô, você que tinha que ter prevenido. Ele achou que a melhor maneira de prevenir era você não atacar o Irã, né? Então, isso aí traz mais uma preocupação de que essa crise toda que a gente está vendo, esses lockdowns malucos que estão começando a fazer na Ásia, isso possa piorar. Agora, a pergunta que a gente faz é, o que acontece num mundo já fragilizado com essa crise energética se a gente tiver um novo 11 de setembro? Meu irmão, aí é uma escalada de confusão que é um negócio terrível, tá? A gente vê ali um colapso rápido para a economia global, né? A gente pode, num cenário de simulação, a gente veria uma queda que poderia chegar a 30% da Bolsa de Valores, algo que aconteceu na época da pandemia também, que eles tiveram que fazer o circuit breaker, né? Que é quando eles fecham a Bolsa para evitar que continue caindo. Empresas, né? A gente veria empresas quebrando, né? Aviões parando de voar, portos e fronteiras fechados, como aconteceu na época do 11 de setembro, né? Então é sempre legal quando a gente está simulando um evento que pode acontecer, a gente vê algum evento semelhante que aconteceu antes. No caso da greve dos caminhoneiros, a gente tem o exemplo de 2018. No caso de um atentado terrorista hoje contra os Estados Unidos, a gente tem um exemplo do 11 de setembro, né? Então dá para simular bem o que aconteceria. Só que na época do 11 de setembro, o mundo não estava vivendo essa crise que já está vivendo hoje. Então seria algo muito mais sensível, né? Num cenário hipotético como esse, e graças a Deus ainda é um cenário hipotético que, se Deus quiser, vai continuar sendo, a gente está só fazendo uma análise de uma conjectura de cenário. No Brasil, o dólar ia disparar, né? Um dólar sobe Viu o dólar rápido. aí pra gente? Virou aí? Quanto tá? 5 e quanto? 5,26. Ainda 26. tá de boa. Não tá tão estranho, né? Então, assim, inflação, né? Obviamente, comida e combustível ficando mais caro e tal. Só que o que a gente não... Greve, claro. Pode ter caos nas ruas, né? Levantes populares, né? Manifestações e tal. Agora, e a reação norte-americana? A gente veria os Estados Unidos com a possibilidade de jogar uma bomba nuclear em cima do Irã. Pois é. Se eles tiverem o novo 11 de setembro. Alguém falou que os Estados Unidos... Alguém dos Estados Unidos, importante, falou que vai soltar... Os Estados Unidos planeja 2 ou 3 bombas nucleares táticas lá. Eu não sei de onde tirou isso e não me parece muito inteligente, mas... Não parece. Mas, segundo eu creio, é o que tá no plano e vai acontecer. Eu creio Porque que vai também, se acontecer. os Estados Unidos estiver perdendo ou tiver alguma situação, ele solta a bomba e dane-se, Sim, né? mas eu Ele acho vai sair como que, perdedor, né? assim como o professor falou que o cenário mais provável para ter um atentado terrorista nos Estados Unidos são os Estados Unidos invadirem por terra, eu acho que o cenário mais provável para ter um ataque de bomba atômica é ter um atentado contra os Estados Unidos. Também acho. Que os caras... verdade. Aí Porque a teria população... teria uma justificativa. A população vai ficar irada, vai exigir uma retaliação. Rápida. A galera que era contra a guerra vai ficar a favor. Verdade. Então você muda a opinião pública rápido, assim, Verdade. né? Você muda muito rápido. Pode ser um atentado de bandeira falsa, inclusive. Pô, com certeza. Então a gente tem que botar isso na equação. Pra galera que acha muito exótica essa ideia de um atentado de bandeira falsa, a gente não pode esquecer que vários conflitos foram iniciados oficialmente com atentados de bandeira falsa. Comprovadamente? Comprovadamente. Quais? Segunda Guerra Mundial. Ah, é? Segunda Guerra Mundial começa quando Hitler invade a Polônia. Por que o Hitler invadiu a Polônia? Ele foi motivado pelo caso Incidente Gleiwitz. Escreve Gleiwitz, né, com W. Incidente Gleiwitz. O que é o Incidente Gleiwitz? Os próprios alemães atacaram uma rádio alemã na fronteira com a Polônia, só que eles se vestiram com uniformes poloneses e botaram a culpa nos poloneses. Pô. Até a Segunda Guerra Mundial começou assim, com um atentado de bandeira falsa, claro, entendeu? Oficial. Então, assim, já é um excelente exemplo para a galera perceber que se houver um atentado terrorista, mas que na verdade ele for uma bandeira falsa, não vai ser a primeira vez. Olha lá, ó.
prisioneiros vestidos como sabotadores, né? Entendeu? E depois a invasão alemã. Pegaram prisioneiros e mataram os prisioneiros e jogaram lá com o uniforme alemão e meteram tiro no cara, falando que os poloneses tinham matado os alemães. Pô. E não era um militar, era um prisioneiro que eles fuzilaram o prisioneiro. Então não é a primeira vez. Não seria a primeira vez. Não seria a primeira vez. Então, assim, o incidente na Baía de Tonquim. Porque você pensa assim, cara, os Estados Unidos está aqui no Ocidente. Aí você tem um Vietnã lá onde o vento faz a curva. O que os americanos vão arrumar de encrenca lá no Vietnã? Se você for pensar assim, andando para trás, o que levou os Estados Unidos a entrar numa guerra, boots on the ground, soldados americanos morrendo no Vietnã lá do outro lado do planeta? A versão oficial é que uma embarcação americana estava pacificamente passando ali pela região, no Golfo de Tonquim, ali no Vietnã, e foi atacado pelos vietnamitas. Então eles foram atacados, aí eles foram até o Congresso e falaram, olha, a gente estava só passeando ali, vendo a paisagem bonita, e os caras atacaram a gente. Vocês nos autorizam a retaliar e entrar nessa guerra? Autorizo. Aí em 2003, com a Lei de Acesso à Informação, a galera pegou documentos da NSA e viu que isso aí, ao que tudo indica, não aconteceu. Não teve esse ataque dos vietnamitas contra os americanos. Os caras meio que inventaram isso. Cara. Entendeu? Então, nesse caso, parece que foi pior do que um ataque de bandeira falsa, porque parece que nem teve ataque. Que nem a guerra do Iraque, né? Isso aí o que é? Da Baía de Tonquim, né? Então eles vão dizer que eles mesmos se explodiram, né? E usaram isso como justificativa. A guerra entre China e Japão, a guerra sino-japonesa, essa foi a pior de todas. Porque o que acontece? Os japoneses explodiram uma ponte e botaram a culpa nos chineses. Eles falam, vocês explodiram a nossa ponte aqui, porque a galera tem que entender que nesse contexto da guerra sino-japonesa, a guerra entre a China e o Japão, na sua expansão imperialista, que acabou levando o Japão a entrar ao lado da Alemanha e da Itália, no eixo, né, na Segunda Guerra Mundial, o Japão já estava se expandindo, conquistando pedaços da China. Então já tinha pedaços da China que estavam sob o controle do Japão. E nessa época, os japoneses estavam ali, segundo eles, quietinhos, e de repente os chineses explodiram a ponte. Dá vontade de falar, o território é meu, explodo a ponte a hora que eu quiser, né? Vocês invadiram o meu território. Mas eles explodem essa ponte e botam a culpa nos chineses e começa essa guerra sino-japonesa por causa de uma ponte que eles destruíram. Bota a culpa nos chineses ou os japoneses? Os japoneses destruíram a própria ponte e botaram a culpa nos chineses. Entendi. Você vê que a gente hoje fica com raiva dos chineses, mas eles passaram dobrado com os japoneses. Porque o japonês também, né? O cara é carne de pescoço, maluco. Os japoneses que vieram aqui falaram, cara, que eles na guerra fizeram barbaridades. A galera é carne de pescoço. Os caras chegavam barbarizando tudo. Mulher, criança, geral. Não tinha muita conversa, não. Então, ainda teve um outro incidente, que é o famoso incidente da ponte de Marco Polo, que essa situação é mais louca ainda, né? Que os japoneses estavam dominando uma parte da China e tinha um muro. Então, do lado de cá do muro era um território que os chineses já tinham entregue ao Japão, tipo assim, perdemos uma parte da guerra, o território é teu, beleza. Tipo assim, a Ucrânia perdendo a Crimeia. Só que aí o que acontece? Um soldado japonês, ele meio que foi tirar a água do joelho e sumiu. Aí os caras, cadê o japa aí? Sumiu, cadê nosso amigo? Sumiu e tal. Aí eles dizem que ouviram uns tiros e falaram, os caras pegaram ele. E aí pularam o muro, entraram na cidade e falaram, cadê o cara? Aí os chineses falaram, olha, no nosso acordo, no pacto que a gente assinou, vocês não podem entrar aqui na cidade e pular o muro. Aí eles, não, vocês sequestraram nossos soldados, isso aqui. Aí começou a encrenca, 2 dias depois aparece o cara, ei pessoal, o que tá acontecendo? Aí o maluco apareceu. Ele não tinha se perdido. Mano, era só... Foi tirar água do joelho lá e sumiu. Que nem o cara que se perdeu na montanha aqui no Brasil. Né? Então assim, cara, as guerras às vezes começam com motivações muito loucas, né? Tem a guerra de Troia, né? Negócio de pegar a mulher dos outros, né? Helena de Troia. Sempre dá problema. Dá problema também, né? Então, esse aí da ponte Marco Polo? Ou essa é da outra lá do... Que é tanta ponte que os caras destruíram, eu já não me lembro. Marco Polo, beleza. Olha lá o japonês com a bandeirinha, tá vendo? Cara,
Então, quando começa a Segunda Guerra Mundial, em 1939, lembrando que isso aí, se eu não estou enganado, é 37, né? Ou 36. Os chineses já estavam brigando há um tempão contra o Japão. E aí que entra um negócio que a galera não imagina hoje, porque quem não estuda história está fadado a repetir os erros do passado. A gente já tem dificuldade para pensar que a Rússia estava ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E a galera tem dificuldade de entender isso, sim, né? Sim. Né? A Rússia era amiga. Fazia a Rússia era parceira. Aliados, E não só a Rússia, a China também, pô. A China? A China entrou do lado dos Estados Unidos, dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Era tudo chapa. Forte, não é? O que você ouviu até agora é apenas a ponta do iceberg desse sistema de controle que está sendo construído. Daniel Lopes ainda tem muito mais para revelar sobre como tudo isso se conecta com o fim dos tempos na segunda parte deste vídeo. E você, concorda que já estamos vivendo as dores de parto desse sistema? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se essa mensagem abriu a sua mente, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nada.